Nós iremos falar sobre uma comunidade relevante. E falar sobre esse tema é desafiador, porque uma comunidade é composta por pessoas. Essa comunidade Maranata é composta por mim e por você. Então é muito desafiador falar sobre isso. Mas nós normalmente associamos uma comunidade relevante a uma comunidade perfeita. Só que não tem como encontrarmos um local perfeito. Mas há comunidades que se submetem à vontade perfeita de um Deus perfeito. E é aí que nós entramos. Então, uma comunidade relevante não tem a ver com seus recursos, ainda que eles sejam importantes. Não tem a ver com a sua estrutura, com o seu prédio. Porque se nós formos olhar para a igreja primitiva, nós iremos ver que as pessoas se reuniam nas casas, que a igreja acontecia nos lares. Então, não é sobre uma mega estrutura. Uma comunidade relevante também não se dá diante de uma liturgia muito bem elaborada, ainda que isso seja importante. Uma comunidade relevante não é sobre números. E por que eu falo que não é sobre números? Mesmo que Jesus tenha nos chamado e nos ensinado a orar clamando para que o dono da seara enviasse trabalhadores, a gente vai ver na história que como as igrejas se reuniam nas casas, eram comunidades pequenas. Não eram igrejas de 1.000, 3.000 pessoas. Haviam todas essas conversões. Mas a partir do momento em que essas pessoas conheciam Jesus, elas voltavam para suas casas e viviam Jesus nos seus lares. Então não é sobre números. Então, sobre o que é uma comunidade relevante? Na minha opinião, uma comunidade relevante é sobre pessoas que conheceram Cristo Jesus, que firmaram a sua fé, a sua confiança em quem Ele é, que entendem a dimensão do seu sacrifício e estão dispostas a participar da sua obra. Para mim é isso que é uma comunidade relevante. E a mensagem que nós iremos falar hoje é uma mensagem que tem estado muito presente no meu coração nos últimos dias. Nós iniciamos o nosso estudo, a carta de Tessalonicenses com a juventude. E um dia antes da célula, no sábado, o pastor tinha me mandado uma mensagem perguntando se eu poderia ministrar. E eu, ok, pastor, eis-me aqui. Mas eu não sabia ainda o que o Senhor gostaria de falar comigo primeiramente, né? E na célula, enquanto eu ouvia a juventude, os adolescentes compartilhando, e eu falei isso para eles no dia, eles começaram a trazer a compreensão que tiveram desse texto. E o Senhor começou a me ministrar através daquilo que eles perceberam, através daquilo que eles falaram, que no final eu olhei para eles e falei assim: Miguel, Murilo, muito obrigado por compartilharem. Porque essa é a mensagem que o Senhor quer que eu ministre. Essa é a mensagem que o Senhor quer que a Sandy medite nos próximos dias, e o Senhor tem falado muito comigo sobre isso. Nós iremos falar sobre a igreja de Tessalônica. Só que antes de entrar no texto, eu preciso te dar um pano de fundo. Essa igreja é muito novinha, é uma igreja pequena ainda. É uma igreja que se deu diante de um cenário muito hostil. A gente vai ver o início dessa igreja em Atos 17, quando chega Paulo, Silas e Timóteo à cidade de Tessalônica. E a gente acredita que Paulo e seus amigos não ficaram ali mais do que 3 semanas, ou muito mais que 3 semanas. Porque a Bíblia nos conta que, enquanto Paulo estava lá, durante 3 sábados, ele foi e ele ensinou os judeus sobre o Messias e ele pregou na sinagoga. Então, Paulo fica um curto período de tempo ali. Só que acontece grandes conversões. O Senhor derrama do teu poder sobre Tessalônica, mas acontece algo ruim também. Uma perseguição se levanta. E a situação foi tão séria que Paulo e os seus amigos precisaram fugir de Tessalônica. E aí eles chegam em Bereia. Mas não contentes, os tessalônicos vão até Bereia para continuar tumultuando e acusando Paulo. Depois Paulo vai para Atenas, e quando ele está em Atenas, ele envia Timóteo de volta para Tessalônica e fala para Timóteo: Timóteo, você precisa ir lá fortalecer os irmãos. Você precisa ensiná-los, porque eles eram novíssimos na fé.
Então, precisava que alguém estivesse com essa igreja, pudesse discipulá-la, pudesse ensiná-la. E Timóteo vai para Tessalônica. E a carta que nós iremos ler hoje é uma resposta de Paulo às informações que Timóteo traz para ele. Então, quando Timóteo retorna e Paulo está em Corinto, e os estudiosos acreditam que esse tempo de conversão até esse momento em que a carta é escrita tenha levado 1 ano e pouquinho. Timóteo vai até Paulo e fala, olha, Paulo, é assim, assim, assim que está a igreja de Tessalônica. É como se eu saísse daqui hoje e fosse lá para o Maranhão e falasse assim, pessoal, eu faço parte da Igreja Maranata. E a Maranata, ela faz isso, isso e isso aqui. E a Maranata, ela tem desempenhado esse papel. A Maranata está com essas dificuldades, a Maranata está com esses problemas, e trouxesse um pano de fundo. Foi o que Timóteo fez com Paulo. E a gente vai ler a resposta de a resposta de Paulo diante dessas informações. Então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, e a gente vai ler o capítulo 1. Eu quero agradecer a vida da Glória, diaconisa igual você nunca houve. Muito obrigada por deixar. Vamos lá. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês em seu favor. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria, que vem do Espírito Santo. Aqui. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Já na primeira leitura, é possível perceber o amor de Paulo por essa igreja. Os adolescentes até comentaram que não estão acostumados com esse Paulo, que não chega com os 2 pés no peito, que não chega falando, olha, vocês têm que arrumar isso, e confrontando e exortando. Não, é um Paulo que olha para eles e fala, oh, eu lembro de vocês com alegria. Eu lembro de vocês e eu oro por vocês, porque vocês têm se dedicado. E Paulo traz e tece elogios para essa comunidade. E eu acho isso muito bonito, porque é uma comunidade que se tornou memorável. Mesmo Paulo tendo ficado pouco tempo ali, mesmo sendo uma igreja que acabou de nascer. É uma igreja que estava desempenhando um papel muito importante onde ela estava. Era uma igreja que se tornou relevante. Eu quero pensar com você algumas marcas dessa igreja e o que tornou essa comunidade relevante para aquela época. E eu quero começar meditando no verso 3 novamente, porque aqui a gente vai ver 3 características que essa igreja tinha. E o texto diz o seguinte: lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira marca que a gente vê é que essa igreja tinha uma fé operante. O que é uma fé operante?
Não é uma fé mística que não envolve a nossa vida, que não envolve a nossa conduta, o nosso comportamento. Não. É uma fé que se manifesta através das obras, através do serviço. Eu acho incrível a carta do irmão do Senhor, Tiago. E como o tema central dela é que a fé sem obras é morta. E Tiago deixa isso muito claro. Ele fala assim, olha, me apresente a sua fé sem obras e eu, com as minhas obras, te apresentarei a minha fé. É como se ele dissesse assim, eu nem preciso falar para você em quem eu creio. Quando você olhar para o que eu faço, você saberá que a minha crença está em Cristo Jesus. Então, essa igreja é uma igreja que vivia o evangelho. Era uma igreja que servia a comunidade. Era uma igreja que trabalhava. Então, isso foi uma marca que tornou ela uma comunidade relevante. E nós precisamos ser sinceros que nós somos fortes no conhecimento da palavra. Mas nós somos péssimos na prática dela. Eu falo isso porque eu sempre estou com o meu caderninho quando o pastor Wagner está pregando e eu estou no culto, eu estou ali anotando tudo aquilo que eu estou aprendendo. E esses tempos atrás, eu peguei o meu caderno e eu vi que eu anotei 2 vezes em cultos diferentes, a mesma coisa que o Senhor estava falando comigo, onde Deus estava tratando a minha vida e Ele precisou falar outra vez porque eu não tinha entendido, eu não tinha aprendido, eu não coloquei em prática. Porque é muito mais fácil eu reter um conhecimento do que eu viver aquilo que Jesus me chama a viver. Mas essa igreja não tinha apenas uma boa teologia. Essa igreja tinha uma fé operante, uma fé que age, uma fé que se movimenta. E eu vejo que isso só é possível quando nós conhecemos verdadeiramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu expus vocês, adolescentes, me perdoem, mas eu expus vocês essa manhã. Quando eu iniciei com eles, eu sempre brincava com eles assim. Oi, lindos da tia, essa aqui é a lixeira. Vocês sabiam que a lixeira vai fazer parte do nosso tempo de célula e vocês podem usá-la? Uau, vamos usar a lixeira? E eles não queriam usar a lixeira de jeito nenhum. O copinho que eles usavam ficava lá em cima da mesa. O refrigerante que caía no chão ficava lá, ninguém se importava. Por quê? Porque o serviço na mente deles não estava atrelado à fé em Jesus. Porque na cabeça deles, eles só estavam na célula para aprender sobre Jesus. E parava ali. Ia só reter o conhecimento. E eu lembro de uma situação que foi o que mudou a nossa estratégia dentro da célula, em que uma pessoa estava trazendo uma meditação e quando eu olhei para os adolescentes, eles estavam todos assim. E aí eu olhei e aí eu falei, Jesus. E aquela meditação que a pessoa trouxe falava muitos nãos. Você não pode ouvir isso, você não pode assistir isso, você não pode se comportar dessa forma, você não pode falar desse jeito, você não pode se relacionar com outras pessoas. E era um monte de nãos e eu fiquei, Jesus, o que está acontecendo? E os adolescentes, né? Então, eu saí daquela célula e eu fui orar e eu falei, Senhor, onde nós estamos errando? Onde nós estamos falhando? Os adolescentes estão ouvindo que eles não podem, mas nós não estamos falando o porquê não pode. Por que que esse estilo de vida não combina mais com a minha fé em Cristo, com a vida que Jesus tem para mim? Nós não estamos explicando isso. E naquela noite o Senhor falou comigo, Sandy, eles precisam conhecer a minha vida, para que eu molde a vida deles, para que eles realmente vivam da forma que me agrade, mas eles não sabem o que me agrada ainda. Apresente para eles. E aí foi quando a gente começou a estudar a Bíblia. E quando eu trouxe a ideia, muitas pessoas me desencorajaram. Sandy, adolescente não quer estudar a Bíblia. Adolescente não quer ler a Bíblia. Amém? Então vamos lá. O Senhor falou comigo que era essa estratégia. E, gente, tudo mudou. Tudo mudou. Tudo mudou. O que eles mais amam, se você perguntar para qualquer um deles, é essa nova forma que a gente trabalha. Eles amam ler, e eles amam discutir, e eles amam aprender e fazer perguntas. Por que eu estou falando isso? Porque eu não precisei falar para eles, lindinhos da tia, vocês precisam começar a ser atuantes dentro da comunidade. Vocês precisam começar a servir. Foi natural. Por quê? Porque eles leram, viram um Cristo que é servo. E qual é a resposta? Servir. Imitar esse Cristo. E foi o que aconteceu. A gente fez a nossa festa caipira
e na quinta, na sexta e no sábado. Tinha adolescentes aqui trabalhando e fazendo as coisas. E eu praticamente não precisei fazer nada, porque eles estavam ali. A gente teve a brilhante ideia de usar caixotes e estava frio e os meninos tudo lá fora rindo e brincando, lixando o caixote. E eles saíram daqui tarde da noite. Tanto que na sexta-feira, 2 pessoas me mandou mensagem: Sandy, estou disponível, posso ir? Eu falei: não vem, está lotado aqui, não precisa. Por quê? É só um serviço? Não. É porque quando eles conheceram Jesus, conheceram a palavra, não teve como não viver e expor essa fé. Porque a fé sem obras é morta. E se a fé deles é viva, ela vai se manifestar através do que fazem. É assim que é na nossa vida. A gente, querendo ou não, a gente não pode, como igreja, se nós queremos ser uma comunidade relevante, a nossa fé não pode ser estéril. A nossa fé não pode ser inoperante. A nossa fé precisa ter ações e manifestar em quem cremos através de tudo aquilo que nós vivemos e fazemos. E essa é a primeira marca que a gente vê nessa igreja. A segunda é que o esforço dela era motivado pelo amor. E a palavra esforço aqui no grego é um trabalho árduo, um trabalho cansativo, que te esgota, que vai fazer você suar, que vai requerer de você toda a sua energia. Esse é o esforço motivado pelo amor. Então, também não adianta eu ter obras se ela não fluir da minha fé e não ser motivada pelo meu amor por Deus e pelas pessoas. Porque às vezes eu posso fazer várias coisas apenas para cumprir tabela e não fazer por amor. E não fazer com um coração que se preocupa com o outro, que está disposto a servi-lo. E nós precisamos nos atentar a isso, porque o que Paulo fala aos Coríntios? Que ainda que ele tivesse todos os dons, sem amor ele nada seria. Amor é a característica mais marcante dos cristãos, tem que ser. Jesus disse que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se nós amássemos uns aos outros. Essa é a marca que nós precisamos ter. Quem é a mãe aqui? Levanta a mão, por gentileza. Algumas mamães. Pode abaixar. Mamães, quando você está precisando de um sapatinho novo, mas o seu filho também está precisando de um sapato novo, você compra para você ou você compra para o seu filho? Para o filho, né? Quando você está esgotada, porque você teve um dia totalmente exaustivo, totalmente estressante, e você chega em casa, e você só queria se trancar no seu quarto e sumir. Mas tem um titico de gente lá na sua sala falando: mãe, eu preciso fazer a tarefa. Você vai se trancar lá no seu quarto porque você está cansado, ou você vai andar mais uma milha, sentar com essa criança e ensiná-la a atividade? Por que que você faz isso? Porque você ama o seu filho. Ainda que você esteja cansado, ainda que você esteja exausto, você sabe que a sua exaustão não é maior que o amor que você tem pelo seu filho. Essa é a forma com que essa igreja amava as pessoas. É a forma com que Paulo amava eles. Quando a gente vai para o capítulo 2, Paulo diz que enquanto ele esteve com eles, ele os amou como uma mãe ama os seus filhos e cuidou deles como uma mãe cuida de seus filhos. Ou seja, com um amor sacrificial. Porque, às vezes, nós queremos falar que nós amamos, mas até onde é confortável para nós amar. Onde vai exigir muito de nós, a gente para. Essa igreja não parava quando ela era exigida. Essa igreja não parava quando ela precisava andar mais uma milha, quando ela precisava entregar mais, ela não parava. Ela continuava se esforçando, até ser levada à exaustão. E a lenha, o combustível disso tudo, era o amor. Só que eu preciso entender, primeiramente, Cristo Jesus. Entender o seu amor por mim. Entender o amor dele pelas pessoas, para que eu participe disso. Então, essa é mais uma das marcas dessa igreja. A outra marca é que eles perseveravam, e a perseverança deles provinha da esperança em Cristo Jesus. E aqui, para mim, é onde o Senhor mais tem me ministrado. Quando eu era adolescente, a maioria das mensagens e os púlpitos sempre estavam falando sobre a volta de Jesus.
E nós cantávamos Maranata, ora vem Senhor Jesus. E nós falávamos disso. E toda a igreja participava. E a gente falava que ora vem, sem demora, venha Senhor. E a gente cantava sobre isso e tudo mais. E parece que essa onda passou. Parece que nós não ansiamos mais por isso. Quero te fazer uma pergunta. Durante essa semana, quantos dias você se lembrou que o Senhor está voltando? Durante essa semana, qual foi o dia que você acordou e falou: pode ser que meu Salvador volte hoje? Nós não pensamos mais nisso. Nós não falamos mais sobre isso. É como se fosse muito distante. E talvez você fale para mim: mas Sandy, Jesus pode não voltar nos próximos 200 anos e ok. Mas, meu querido, eu não tenho os próximos 200 anos. Você não tem os próximos 200 anos. E como que você vai viver a sua vida? Essa igreja permanecia, enfrentava as tribulações, porque eles acreditavam que a dor seria por enquanto apenas. Porque o Senhor voltaria, o Senhor retornaria para buscá-los. Então era por isso que eles permaneciam diante da dificuldade. Era por isso que eles não desistiram. É por isso que eles não recuaram, porque eles tinham os olhos fixos no autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Nós precisamos voltar a ter isso, de ansiar pelo nosso Senhor, de ansiar estar com Ele e crer que Ele voltará. Porque talvez Ele volte para mim amanhã, talvez eu não esteja aqui amanhã, mas eu preciso estar preparada. Nós não estamos nos preparando para isso. A minha mãe, se ela vai receber uma visita, ela gosta que tudo esteja perfeito, que a casa esteja limpa, esteja organizada. Por quê? Porque ela quer estar preparada para receber a pessoa que ela ama, que é importante para ela. Há alguém mais importante nas nossas vidas que o Senhor Jesus? E nós estamos preparando a casa para que Ele venha, para que Ele volte. Nós estamos enchendo a casa para que Ele encontre mais pessoas. Porque nós sabemos que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor e todo joelho se dobrará. Nós estamos fazendo parte disso. E levar essa boa notícia para as pessoas. Essa igreja tinha em mente que o Senhor estava voltando e nós precisamos ter isso em mente. Nós precisamos ansiar por isso. Um outro ponto que eu quero pensar com vocês é que uma comunidade relevante, ela recebe a palavra com alegria. O texto vai nos dizer: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, apesar de muitos sofrimentos. Receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Sabe por que essa era uma igreja saudável? Sabe por que essa igreja cresceu? Nasceu, na verdade, nasceu e cresceu em um ambiente hostil, em um ambiente de perseguição, em um ambiente de opressão, e mesmo assim se tornou uma igreja relevante, porque eles receberam a palavra com alegria, porque eles abraçaram a palavra. Me assusta quando eu converso com pessoas dentro da igreja, que já são adultos, que cresceram num berço cristão, que não têm uma vida diária com Deus, que não leem a palavra, que não buscam o Senhor. Isso me assusta. Porque eles conseguiram passar por aquilo que eles passaram, porque eles receberam a palavra, eles conheciam a palavra. E muitas pessoas hoje das igrejas estão saindo de igrejas, estão se frustrando, porque foi vendido para elas uma fé barata, onde não vai ter sofrimentos, onde não vai ter dor. Só que quando nós abrimos a palavra, fala totalmente ao contrário. A palavra nos prepara para o momento de tribulação, para o momento de dificuldade. E isso é algo essencial para que a gente se torne uma igreja relevante, uma comunidade relevante. Porque os problemas vão acontecer. E se eu for parar diante dos problemas, não vai existir essa comunidade relevante. Porque é a palavra que me diz que quando passares pelo fogo, quando passares pela água, o Senhor estará lá. Não fala um se, algo que pode acontecer, que talvez venha sobre você. Não fala sobre isso. Fala sobre um quando, porque vai acontecer. E eu vou permanecer ou eu vou apostatar da minha fé? Eu vou permanecer ou eu vou recuar diante dos desafios? Essa igreja não recuou, porque eles receberam a palavra e receberam com alegria.
Então, não tem a ver com o cenário em que vivemos, não tem a ver com as dificuldades. Infelizmente, nós somos um povo que olha muito para os problemas, que se concentra nisso. Mas nós temos um Deus que é um Deus todo-poderoso. Nós sabemos e vemos Jesus olhando e falando, olha, no mundo tereis aflições. O Senhor disse que nós passaríamos por problemas. E aí eu vejo pessoas que na primeira dificuldade abandonam o Senhor porque acham que Jesus é o gênio da lâmpada. Ele não é. Ele disse. O que ele falou? Que se ele, como mestre, foi perseguido, que dirá nós? Então ele nos preparou para tudo isso. Mas às vezes a gente não tem nem ideia porque a gente não abre a palavra. Porque a gente não vai até essa palavra. Essa palavra nos prepara. Mas também é importante recebê-la com alegria. Com alegria. Sabe? Ser confrontado é difícil. Ninguém está sorrindo quando é confrontado, quando é exortado. Mas a gente precisa entender que se Deus corrige o filho que Ele ama, precisa haver alegria em nós ao sermos exortados, ao sermos corrigidos, a receber palavras duras. E essa igreja recebeu tudo isso como de bom grado, alegres. E eles abraçaram e viveram essa palavra. Um outro ponto importante sobre essa igreja é que uma comunidade relevante, ela torna modelo. Ela vira um modelo. Só que olha que interessante. Antes dela se tornar modelo, o texto que a gente leu diz o seguinte: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor. Não parece que tinha que ser ao contrário? Que não tem muita lógica isso? Eles tornaram-se imitadores de Paulo, Silas e Timóteo, e depois eles se tornaram imitadores de Cristo. Por quê? Porque o mundo só vai conhecer ao Senhor quando ver o Senhor em nós. As pessoas que não têm relacionamento com Deus, que não conhecem, precisam ver Deus na igreja. Precisam ver Cristo estampado em mim e em você. Como eu sei que eles imitaram Paulo, Silas e Timóteo? Se a gente voltar um pouquinho em Atos, a gente vê Paulo e Silas presos. E na prisão, eles começam a adorar e louvar ao Senhor. Mas eles estão num momento de sofrimento, de dificuldade, mas eles louvam o nome do Senhor. E eles passam por aquele momento. E agora nós temos uma igreja que viu isso na vida deles. E está passando pelo sofrimento, está passando por dificuldades, mas não abandonaram a fé. Muito pelo contrário, continuam sendo exemplo onde eles estão. Então nós precisamos assumir essa responsabilidade de sermos exemplos. De sermos exemplos. Imagina que aqui todas as pessoas fossem exatamente igual você é. Exatamente, sem pôr nem tirar. Nós seríamos uma comunidade relevante? Porque é muito fácil, igreja. É muito fácil falar que fulano tem que mudar para que a igreja melhore. Mas será que eu sou digna de ser imitado? Será que eu sou exemplo onde Deus tem me colocado? Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso tem que nos gerar temor, mas também tem que gerar em nós devoção. Devoção. Quando eu entendo isso, eu me torno muito mais compassiva, sabia? Quando eu comecei a identificar que eu tenho responsabilidade onde eu estou, eu me torno muito mais compassiva. Porque eu não vou olhar o outro com tanto critério assim, né? Porque eu vou estar olhando para mim mesmo. Vou estar olhando para mim mesmo. Porque eu faço parte. Não tem como desmembrar a igreja. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo. Não tem como. Pensar na comunidade Maranata e pensar na Sante. Não é sobre a Sante. É sobre mim, é sobre você, nós fazemos parte disso. E essa igreja começou imitando homens dignos de serem imitados. Homens que eram exemplos. Nós precisamos parar de achar que a nossa vida é separada do outro. Nós não podemos nos comportar como Caim, que quando o Senhor olhou para ele e falou, cadê o seu irmão? Oxi, sou eu por acaso guardador do meu irmão? Meu querido, a hora que o Senhor olhar para mim e falar, Sandy, cadê fulano? Falar, Deus, ele está aqui. E ele aceitou o Senhor ontem. E ontem ele descobriu que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ele está aqui, Senhor. Sandy, cadê fulano? Deus, ele está vivendo missões. Fulano está liderando células. Ciclano está servindo pessoas. Está evangelizando. Eles estão aqui, Senhor.
Nós somos, sim, responsáveis pela vida dos nossos irmãos. Se Paulo não se sentisse responsável, ele não teria ido nas igrejas, ele não teria ido para as cidades, ele não teria enfrentado perseguições para que as pessoas conhecessem Cristo Jesus. Afinal, não é problema dele. Mas não. Ele entendeu que ele precisava fazer parte daquilo que o Senhor estava fazendo e está fazendo nesse mundo. E ele se apresentou diante de Deus e ele viveu o chamado dele, viveu a vocação dele. E ele foi fiel e completou isso. Então essa igreja, ela imitou um bom exemplo. Só que ela não parou aí. Porque às vezes a gente quer ficar só em olhar para o outro e fazer igual. Mas nós somos chamados a ser modelo, e essa igreja se tornou modelo, porque olha o que fala. E assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Eles não impactaram somente a cidade de Tessalônica. Eles impactaram as províncias vizinhas. As pessoas falavam sobre a fé que essa igreja tinha. As pessoas reconheciam o poder, o agir de Deus. As pessoas reconheciam que essa igreja era uma igreja que acreditava em Jesus Cristo e as obras dela manifestavam isso. As pessoas perceberam que essa igreja, tudo o que eles faziam eram por amor. As pessoas notaram isso. E eles se tornaram modelo. Eu creio, em nome de Jesus, que nós podemos nos tornar modelo para outras comunidades, nós podemos nos tornar modelo onde nós estamos, nós podemos nos tornar modelo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, porque não é sobre nós uniformizar todo mundo, não, é sobre nós nos submeter à vontade perfeita de Jesus, porque eles receberam a palavra, e não somente a palavra, com o poder do Espírito Santo. A mesma palavra que eles tiveram acesso, nós temos. O mesmo Espírito que estava sobre eles está sobre nós. Por que não vivemos? Essa igreja assumiu a responsabilidade. Mas é difícil ser modelo, porque para ser modelo eu preciso me expor. Para ser modelo eu preciso estar à frente. E é difícil, porque é mais duro. Vai ser mais rigoroso. Eu falei isso hoje de manhã. Eu lembro que uma situação, uma vez, o Carlos estava com uma pessoa, o Carlos faz parte da juventude aqui, aos sábados, e a pessoa olhou para mim e falou assim: Sandy, o Carlos fala exatamente igual você. Exatamente as mesmas coisas, ele fala igualzinho você. E eu ri, brinquei, mas aquilo me gerou tanto temor, porque eu falei: Jesus, tenha misericórdia de mim. Me ajude a ser modelo para essa geração. Me ajude a ser exemplo. Senhor, olha, me leve a um local de arrependimento, trabalha no meu coração, molde a minha vida. Que as pessoas, ao olharem para a Sandy, não vejam a mim, mas vejam o Senhor. Porque eu sei que é pesado, mas essa igreja assumiu a responsabilidade, porque eles entendiam que eles não estavam sozinhos nisso. O Senhor estava com eles. E isso fez com que eles permanecessem. Uma outra evidência é que essa comunidade, uma comunidade relevante, ela tem uma conversão evidente. É evidente a conversão delas. De quem eles eram antes do Senhor, quem eles se tornaram quando o Senhor entrou na equação. É muito evidente. O texto vai nos dizer: porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte. Tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então essa igreja, a gente precisa entender onde ela estava. Tessalônica é uma cidade grega. Então é uma igreja que estava afundada na idolatria. Eles viviam isso, eles cultuavam muitos deuses. Eles eram um povo idólatra. Só que agora a gente vê o quê? Paulo olhando e falando que eles abandonaram os falsos deuses, os ídolos, e agora eles servem o Deus verdadeiro.
Eles abandonaram os deuses inúteis e agora eles servem um Deus todo-poderoso. Eles abandonaram um Deus que é morto, que não tem poder para fazer nada, e agora eles passaram a adorar o Deus vivo. A conversão deles era muito evidente. Paulo, ele fala que não tem o que dizer. É como se ele falasse: eu não preciso defender vocês. Eu não preciso falar o que vocês se tornaram. É muito evidente. Todas as pessoas, todos os locais reconhecem isso. Reconhecem. E o que eu acho mais incrível é que não fala que eles deixaram os ídolos a fim de viver tranquilos agora e tendo Jesus apenas como rei. Não fala que eles deixaram os ídolos a fim de sentar-se e virem ouvir uma palavra. Não. Fala que eles deixaram os ídolos a fim de servir a Deus. Eu acho incrível quando o Senhor cura a sogra de Pedro. E a Bíblia conta que aquela mulher se levanta e passa a servir aquelas pessoas. Ela estava doente. Ela foi curada. Qual é a resposta? Servir. Qual é a minha resposta? Servir a esse Deus. Não há problemas em nós reconhecer que esse povo era um povo idólatra. Não há problemas. Porque eles não continuaram idólatras. Eles se tornaram pessoas que amavam somente ao Deus único e verdadeiro. Não há problemas em nós reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, situações que nós precisamos melhorar, crescer e amadurecer como comunidade. Não há problemas. O problema é nós continuarmos vivendo assim. O problema é eu saber que eu estou errada, que eu posso andar mais uma milha, que eu preciso ser moldada pelo Senhor e não me dobrar a isso. E não permitir que o Senhor faça isso. Esse é o problema. Queridos, uma comunidade relevante, esse local só vai se tornar relevante quando nós realmente vivermos tudo isso. E nós precisamos de você. Nós precisamos de você. Não é a Sandy que vai fazer isso. Graças ao Senhor, que não sou eu. Não é o pastor Wagner que vai fazer isso. É o Senhor quem vai fazer. É Ele quem vai derramar do seu espírito. É Ele quem vai derramar do teu poder. Mas nós contamos com você. Porque se você não estiver aqui, nós não seremos uma comunidade relevante. Eu posso ser uma pessoa relevante, mas sem você eu não serei uma comunidade relevante. Nós precisamos de você. Você é necessário aqui. Você é importante aqui. Eu quero viver tudo isso, mas eu não quero viver isso sem você. Eu quero viver com você. Eu creio em nome de Jesus que nós chegaremos a lugares que a gente ainda nem imaginou. E eu quero olhar para trás com gratidão e falar: Senhor, muito obrigada. Muito obrigada, porque juntos nós estamos vivendo a verdade do teu evangelho. Obrigada porque tudo isso que o Senhor fez, o Senhor nos transformou e fez de nós uma igreja, uma comunidade que gera impacto. E eu não estou sozinha nessa. O Senhor falou com outras pessoas. Então, meu querido, você faz parte. Você faz parte disso. Não limite ao Senhor. Não ache que, porque nós somos uma comunidade pequena, que isso não pode acontecer. Provavelmente essa igreja não tinha mais 100 pessoas. Mas eles tinham um coração disposto. Um coração que amava o Senhor. Você sabe os dons e os talentos que você tem. Sirva ao Senhor. Não há nada mais prazeroso do que isso. Falei isso essa manhã. Na minha adolescência, quando meu sonho sempre foi pregar a palavra de Deus, sempre foi falar sobre o Senhor. E quando eu conheci missões e eu quis ir para missões, ninguém entendia por que eu queria ir para missões. Eu sabia, tinha plena convicção que o meu chamado não era para estar no campo missionário de tempo integral,
Porque o Senhor sempre colocou no meu coração, desde muito novinho, amor por igrejas. Viver igreja. Eu lembro que quando eu fui falar que eu queria ir para missões, o meu pastor da época não me apoiou. O que poderia contribuir na minha vida? Ele estava planejando um seminário para mim. E a minha resposta foi: eu preciso ir porque eu preciso aprender a amar pessoas. Eu precisava aprender. Eu precisava entender o que faz uma pessoa abrir mão da sua faculdade, da sua família, dos seus sonhos, dos seus objetivos, da sua casa, do seu conforto, dos seus recursos, para poder fazer Jesus conhecido, para levar esperança para as pessoas, para levar o amor de Deus para as pessoas. Eu precisava entender, eu precisava aprender a fazer isso, porque eu não sabia. Eu não sabia. E quando eu olho para tudo isso, eu vejo uma comunidade que o foco delas estava no Senhor e estava em pessoas. Estava em pessoas. E o amor precisa ser, sim, um amor sacrificial. Precisa ser, sim, um amor que assume responsabilidade. E eu quero te convidar nessa noite a viver isso. A gente tem uns amigos que jogam no time do comercial aqui. E há um tempo atrás a gente estava assistindo um dos jogos e a torcida fica eufórica. E eles começam a falar inúmeras coisas. E enquanto eu ouvi aquilo, e é muito interessante que a gente vê que as pessoas têm vários palpites, né? Tipo, por que não mexe na escalação? Por que fulano não entra? Por que o técnico não está vendo? Fulano tem que subir, fulano tem que marcar. E eles têm várias críticas. Só que o que muda no jogo? A torcida? Nada. Não muda nada. O que vai mudar? É quem está lá no campo. E às vezes na igreja, a gente só vive ela da arquibancada. Olhando daqui e fala, isso aqui tem que mudar. Não, isso aqui não dá dentro da igreja. Misericórdia. Nossa, esse gasofilasse aqui na frente, que Deus tenha piedade. Que móvel horroroso. Não pode, vamos escondê-lo, ele é muito feio. Porque ninguém faz isso. E tá lá, telespectador. Mudou alguma coisa? Não mudou nada. O que muda? É quando eu olho para o técnico. E quem é o dono do time? Jesus. E eu falo assim, Senhor, me coloca lá. Me dá uma camiseta. Deixa eu entrar. Deixa eu ir fazer alguma coisa. Olha, eu nem sei chutar, eu não sei marcar, não sei fazer, mas eu tô aqui. Eu quero vestir a camisa do time. Pode mandar a bola que eu vou dominar no peito, vou chutar, alguma coisa eu vou fazer. Mas eu quero participar. Eu não quero ser um telespectador. Eu não quero ver de longe. Eu quero viver isso. Eu quero viver igreja. Eu não quero apenas contemplar igreja. Eu quero ser igreja. Eu não quero ver apenas o corpo de Cristo se movendo. Eu quero estar junto, me movendo com Ele. Eu não quero apenas ouvir histórias de experiências que as pessoas têm vivido. Eu quero ter essas experiências. Eu não quero apenas ouvir testemunhos de pessoas que estão sendo salvas, pessoas que estão sendo curadas, pessoas que estão sendo restauradas, alcançadas e libertas. Eu quero viver isso, porque o mesmo Espírito que está sobre essas pessoas está sobre mim. Eis-me aqui. Esse é o chamado para nós nessa noite. Esse é o chamado para nós nessa noite. Nós podemos, sim, mas nós precisamos estar dispostos. Mas eu também não posso ir sozinha. Nós precisamos ir juntos. Porque Jesus constituiu igreja. Eu acho demais quando Paulo fala aos Efésios que agora, através da igreja, a multiforme e a graça de Deus seriam conhecidas. Através de quem? Da igreja. Através de mim. E através de você. É através de nós. Eu creio que essa igreja pode gerar um impacto no Tiradentes. Eu creio que os nossos vizinhos podem se converter ao Senhor. Eu creio. Porque não é sobre uma força humana, é sobre o poder do Espírito Santo. E eu estou cansada de limitar o agir do Espírito Santo. Eu estou cansada de achar que há algo grande demais que o Senhor não pode fazer. Eu estou cansada de sentar e falar assim, Senhor, para mim não é possível. É uma realidade muito distante. Não é.
Não é. Eu acho que esse é uma das formas de Satanás minar a igreja, trazer esses pensamentos e achar que alguma coisa é sobre nós. Não é. Nós precisamos viver isso. Nós precisamos ter uma fé que se manifesta através das suas obras. Nós precisamos nos dedicar e ter o amor como nosso combustível. Nós precisamos ansiar e desejar a volta do nosso Salvador com convicção de que Ele voltará. Nós precisamos receber a palavra com alegria, nós precisamos conhecer essa palavra. Nós precisamos nos tornar modelo onde nós estamos. E nós precisamos ter uma conversão evidente. Algo inegável de que o Senhor está conosco, de que o Senhor está aqui, de que nós amamos ao Senhor acima de todas as coisas. Você está disposto a fazer parte disso? Você está disposto a viver isso? Você está disposto a participar daquilo que o Senhor tem feito nessa geração? A se tornar e fazer parte do que Deus tem feito na Maranata e levar ela a ser uma comunidade relevante? Que você se abra para isso. Sandy, mas eu não sei como eu posso contribuir. Meu querido, essa pessoa que vos fala não canta, não dança. Eu sou péssima com qualquer coisa que tenha que montar. Na minha adolescência, eu estou aqui falando com vocês, mas eu lembro que a primeira oportunidade de estar à frente, através de um teatro, as minhas 2 irmãs mais novas foram, e eu nunca na minha vida, hoje eu falo que eu não paro nunca mais. Mas eu era uma adolescente tímida, que ninguém acredita nisso, mas é verdade. O que mudou na vida da Sandy? A Sandy mudou, porque Cristo entrou na vida dela. Então, meu querido, se Deus te quer aqui nesses dias, se Deus tem esse local para você, eu creio que Ele sabe a forma com que você pode contribuir. E mais, Ele pode te usar de uma forma que você nem imagina. Feche seus olhos. Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez. Obrigada porque o Senhor é bom. Obrigada porque a cruz nos constrange. O Senhor nos ensina através dos seus passos, através da sua vida aqui nessa terra. E ao olhar para o Senhor, ao olhar para o servo sofredor, não tem como eu ter outra resposta, senão servir também. Ao olhar para o filho obediente que o Senhor é e que o Senhor demonstrou ser nessa terra, dizendo que o seu alimento era fazer a vontade do Pai. Não tem como nós não nos rendermos em obediência ao Senhor também. Ao olhar para o amor sacrificial do Senhor, não tem como eu não estar disposta a me sacrificar por amor às pessoas. A andar mais uma milha para que o outro seja abençoado, a ir além para que o outro conheça o Senhor. Obrigada, porque o Senhor é o bom exemplo a ser seguido. Nós não estamos no escuro, o Senhor é a luz do mundo, e ao olhar para o Senhor, nós podemos refletir quem o Senhor é também. E eu oro, Deus, para que, em nome de Jesus, o Senhor faça de nós uma comunidade que ama o Senhor acima de todas as coisas, uma comunidade que assume o compromisso e a responsabilidade de ter uma fé operosa, de ter um local onde as pessoas se sentirão amadas e cuidadas, que nós possamos assumir a responsabilidade de imitarmos, Deus, bons exemplos, até que nós nos tornemos modelo para essa cidade, até que nós nos tornemos modelo nessa geração. Mas nós sabemos que nós não podemos fazer nada disso sem o Senhor, e é por isso que eu oro. Não nos faça isso, se a Tua presença não nos acompanhar. Nós queremos viver tudo isso juntos e juntamente com o Senhor. Então, Jesus, assuma a liderança. Que o Senhor possa assumir a linha de frente, nós possamos dar passos na direção que o Senhor está indo. Que tudo aquilo, Deus, que nos impede de ir além, de nos tornar, Deus, quem o Senhor quer que a gente se torne, Pai, que caia por terra, que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor abra os nossos olhos para perceber essas coisas. Porque nós sabemos que essa igreja não abraçou apenas informações, ela também abraçou transformação, e que nós possamos abraçar a transformação. E em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor complete em nós a boa obra. Nós entregamos e nos oferecemos diante de Ti. Deus, eu digo, eis-me aqui, a minha vida é Tua.
Faça dela, Deus, a tua vontade e que eu possa, Pai, ir onde o Senhor quer que eu esteja, que eu possa fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, mas que em tudo o Senhor seja reconhecido, que o Senhor seja, Pai, engrandecido e que nós possamos viver tudo isso alegres, porque o nosso Redentor, o nosso Senhor vem e Ele vem sem demora, e que o nosso coração se encha de esperança, de convicção, que em breve todos nós estaremos com o Senhor. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.